Olá, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Eu sou Robledo Magalhães, esse aqui é o Frita Comigo, podcast com falazadas quinzenais que debate as angústias da vida cotidiana em interseção com as tecnologias do mundo digital. Inteligência pura. Ei, que chique! E hoje, pra fritar comigo também, o Yuri de volta do episódio Olá, passado. Pessoal. E também o Paulo estreante. Eu quero aplausos. Mais alto. Como é que você tá, meu amigo? Animado? Agora eu estou incrível, animadíssimo. E vamos voltar então com você, aproveitar essa empolgação das suas credenciais. O que você faz? Quem é você? Conta pro povo. Eu sou Paulo Mariottini, como diz minha filha, Mariottini. Ah, eu achei muito fofo. Porque são com 2 T's. Sou professor do MBA da PUC de Inteligências Comerciais, palestrante, conferencista, consultor de empresas na área de marketing, vendas. O cara é cabuloso, viu, gente? Além de ser um sol em pessoa, alegra qualquer ambiente que chega. E tu, Yuri, conta pro povo quem é você, o que tu faz. Eu tô nesse caminho de chegar onde que... O Paulo, todos estamos no caminho do Paulo. Sim, porque hoje eu trabalho com pesquisa lá na FMG, tô para entrar com mestrado. Se Deus quiser no futuro ser professor também de universidade, mas sou arquiteto, mas trabalho com pesquisa na área da tecnologia. Sou muito fissurado em tecnologia em geral. E tem um canal no YouTube também, né, que chama Cortex. Cortex como se fosse córtex cerebral, mas em vez do X o TEX é TSHS, uma lâmpadazinha com o cérebro dentro. Então, se encontrar outro córtex lá, não é o mesmo. É o DJ que você falou no episódio passado, é o DJ que tá em primeiro né? lugar lá. Lá vamos derrubar essa conta, amigo. Vai ficar com você. Passar ele, já cheguei em segundo lá, tem que passar ele agora. E quem ouviu o episódio passado sabe que um fritado da tecnologia nato, experimenta inteligência artificial, tererê, tarará. Mas hoje a gente tá aqui para falar sobre o impressionante mundo da impressão 3D e todas as aplicações que isso pode ter para negócios, comércio, vida cotidiana, enfim. Tá passada? Para começar esse assunto hoje, eu, primeiro, lembrando, mando para os meus convidados links de referência para a gente poder conversar, pautar o nosso papo. Para você que está ouvindo, todos os links disponíveis aqui embaixo no episódio, só clicar, vai estar tudo listadinho para vocês. E para começar, eu acho que vale uma base teórica, né? Então eu vou trazer mais uma vez o Manual do Mundo, o Iberê, para poder falar pra gente brevemente. É foda, né? Não é de hoje que eu acompanho o canal deles também, dele e da esposa, e acho... Ensinam tecnologia, ensinam inovação de uma forma muito didática. E por isso, vamos deixar ele falar então pra gente um pouquinho sobre os tipos e diferenças de impressão 3D e a partir disso a gente deslancha a nossa conversa. Vamos lá. Certinho. Finalmente a gente chegou nessa mardita aqui que é impressora 3D. Vamos entender como ela funciona, o que dá para fazer com ela, quais são as limitações dela. Primeira coisa, esse tipo de impressora 3D que é mais comum, a gente vê em Fab Lab, em todo o mundo maker, é uma impressora do tipo FDM, que é Fusion Deposition Modeling, ou modelagem por deposição de material fundido. Essas impressoras do tipo FDM funcionam como se fosse uma cola quente controlada por computador. Então, basicamente, tem aqui um material que vai ser fundido, vai ser derretido, e aí ela vai colocando esse material em várias camadas. Aquelas canetas 3D funcionam desse jeito. Então elas esquentam muito menos o material, ele sai meio pastoso, ele vai endurecer muito rápido e logo em seguida você já consegue colocar outra camada por cima. Isso é o FDM, é a modelagem por depósito de material fundido. A vantagem desse tipo de impressora é que ela é relativamente barata e o material que ela usa também é relativamente barato. O que é relativamente? Porque as outras impressoras são mais caras, não significa que essa aqui é muito barata. A desvantagem dela é que a resolução não é aquelas coisas. Essa aqui, por exemplo, ela tem um bico de 0,4 milímetro. Então quer dizer que se você precisar fazer alguma coisa mais fina que isso, ele não vai fazer, porque o biquinho ali, como se fosse o bico da cola quente, solta um fiozinho que tem 0,4 milímetro. Outra desvantagem desse tipo de impressora, que a gente vai ver hoje, é que tem que configurar um monte de coisa para a impressão dar certo. Se você errar algum parâmetro desse, pode dar tudo errado, você vai perder a impressão. Um outro tipo de impressora 3D bem diferente desse, que está ficando cada vez mais popular, está aparecendo cada vez mais, é o SLA, é estereolitografia. É um tipo de impressora que tem uma resina líquida
e aí ela vai jogando luz lá dentro dessa resina e os pontos em que ela joga luz, essa resina começa a endurecer. Então você consegue criar um objeto lá dentro da resina, sólido, só jogando luz. No final você tira a resina, tira a parte líquida e sobra um objeto impresso em 3D. A vantagem disso é que a resolução é muito maior. A desvantagem é que fica mais caro e que por enquanto as impressoras mais populares são todas muito pequenininhas. Então a gente tem basicamente 2 tipos. Yuri, você pode confirmar isso pra gente, nosso técnico. A gente tem a impressão por deposição e a SLA que vai imprimir tipo no material líquido, que com um laser ele vai solidificando. Sim, ele bate luz lá dentro e vai solidificando a resina. É uma coisa muito maluca esse da resina, acho que é o que eu mais piro. Tem uns que eu sigo no Instagram, que o pessoal tira, ele joga dentro do líquido, ele vem subindo, vai solidificando a resina. Uhum. A hora que ele sobe a peça de dentro do líquido, parece que ele tá, tipo... Você não sabe de onde que veio, sabe? Tá emergindo, né? né? Ele emerge assim de dentro da água, assim, sai a peça e ela sai com uma resolução muito maior, muito mais lisinha. Para quem ficou curioso, vou deixar aqui embaixo listado também um vídeo desse tipo de impressão 3D. Eu tô até com ele aqui, vou tocar também pra gente. Em contato com o ponto focal do laser, a resina reage e endurece, formando camadas super finas. Isso acontece sucessivamente, até que toda a peça seja criada dentro do tanque. Em seguida é feita uma cura final com luz ultravioleta. Existem impressoras como essa desktop, mas na indústria já surgiram fornecedores que conseguem imprimir em tamanhos maiores em uma única impressão. Ainda é muito caro produzir? Como é isso hoje? Vocês fragam? Quer começar? Bora tentar? Bora tentar, bora responder. O que eu tenho de conhecimento, Rô, a respeito da impressão 3D é que as impressoras já são muito baratas. Você consegue ter uma em casa, sim, com muita facilidade. R$2.000, né? Pensando hoje, Claro. você consegue comprar uma impressora 3D. Sim. Comprar a impressora. Você precisa alimentar a impressora. E aí você tem a questão do filamento, que também tem um valor agregado um pouco mais alto. Mas, de toda forma, vamos supor, você quer fazer uma impressão colorida. E aí você precisa de mais de um filamento. São cores diferentes. Então, cada filamento, que são rolos, eles são de cores únicas. Então, você precisa de várias cores, vários rolos. Então, isso encarece a aquisição, ou seja, o valor de entrada. Além, imagino, da energia que você vai gastar de casa mesmo, A de elétrica para energia, poder não, produzir. eu vou dizer que não é algo tão absurdo. Hum. Porque elas puxam muita energia, óbvio, mas nada do que você está acostumado. Pensa mais um chuveiro. Só que um chuveiro normal. Ou seja, não é que vai ficar ligado um chuveiro o dia inteiro. Entendo. Percebe? Então, ela consome como um chuveiro, por exemplo. Trouxe aqui Banho a alguns mais, né? exemplos. Você vai falar? Pode dizer. Não, como se fosse um banho a mais. Como dentro se de fosse um casa. banho a mais. Hoje, não sei se vocês vão ter isso de cabeça, será que é mais rápido do que era antes? Porque eu acho que grande parte do que se falava das primeiras máquinas de impressão 3D era que se demorava muito tempo para fazer uma peça muito pequena. Talvez isso hoje já esteja um pouco mais moderno, né? Hoje você tem impressões mais rápidas, só que aí sai dos R$2.000. Você vai subir e aí você vai para Aí casa você tem um dos preço um 25, pouco 30 mil de entrada. Porque elas são muito mais rápidas. O que ainda quer dizer, pensando em era da tecnologia, né, a era da velocidade que a gente vive, onde você manda uma mensagem e se a pessoa visualiza e não te responde, você já está em pânico, né? Então quer dizer que ela ainda é muito lenta. Mas em termos de impressão 3D, ela é muito mais rápida do que a outra, Porque eu lembro... que é a original. É a impressão que a gente faz lá de... Porque eu, na verdade, o conhecimento que eu detenho de impressão 3D é que eu vou aprendendo junto com um rapaz que é o Paulo, né? Que é Paulo também. Já é uma pessoa boa. Pior que ele é um cara massa ele é demais demais. mesmo, velho. Abraço, Paulo. A gente tem a gente começou um grupo lá em Divinópolis que faz impressão de próteses para pessoas que não têm, que perderam a mão ou o braço. Perna é um pouco complicado por causa da resistência e da mecânica, né? Para você poder apoiar o corpo, mas a gente está começando. A gente já fez uma agora. No início você sempre encontra alguma dificuldade, ainda mais para poder medir a pessoa, né? Então, assim, o Paulo ele comprou a impressora, ele montou ela e muito conhecimento na internet não existe. Ele ia pesquisar alguns problemas que davam algumas coisas, ele não encontrava. Então, ele detém muito do conhecimento, assim, você vai conversar com ele, ele sabe, personalizou a máquina dele toda, hoje é tipo um mini Frankenstein, já imprimindo as peças, comprando coisinha,
E que pé tá esse projeto, amigo? Conta pra gente. Pois é, o que acontece? A gente está começando, ele encontrou uma parceria lá em Divinópolis de um pessoal que já fazia doação de próteses. Então, a gente conseguiu baratear, né? Massa. Porque pelo preço da prótese, pelo preço que faz pela impressão 3D, a impressão 3D ainda sai mais barata. Bom isso. E a qualidade e a resistência chega a ser maior. A gente já levou para um rapaz, eu tenho até umas fotos aqui, o rapaz perdeu a mão. Geralmente quem tem, a gente, né, acha que a gente não tem muito essa... Pelo menos eu não tinha muito essa consciência de que a maioria das pessoas que não tem membros é porque perderam, né, acidente, assim. Então, a maioria é mais adulta, a gente queria fazer para criança também, mas tem bem menos, graças a Deus. E na hora ele conseguiu esse pessoal e aí a gente vai entregar primeiro agora. Não encaixou muito bem, justamente por causa desses detalhes de medida que a gente ainda está pegando o jeitão. Ele é modelável depois de pronto também, você pode esquentar ele e mexer um cadinho, dá para adaptar. Só que a gente está começando ainda. O pé que tá é esse. É o primeiro que a gente vai entregar. Tem outras demandas, mas a gente está... Mas o projeto continua, então. Está na prática. O projeto continua. Entregar a primeira prótese. Vamos entregar. E o rapaz que quando recebeu ela, assim, mesmo que não coube, ele ficou espantado com a resistência dela. Você até mostrou na parte do vídeo que o rapaz bate um martelo. Ela fica muito resistente, muito firme, porque ele cria, né, um emaranhado por dentro ali de estrutura. E... Tem isso também, né? Quando a gente vai falar das impressões 3D, pode-se ter uma primeira ideia de que você vai fazer um bloco sólido de plástico e não necessariamente. Você pode ir criando estrutura de sustentação interna em triângulo, em losango. É o aplicativo, na hora de você imprimir, o aplicativo que você usa para transformar o modelo 3D em mensagem para imprimir, porque ele faz isso, né? Ele pega o modelo 3D, converte aquele modelo 3D em instrução para a máquina saber os pontos que ela vai, né? Você escolhe qual que é o tipo de estrutura interna que você quer. Tem umas que são mais resistentes, tem umas que são... Cada uma tem uma especificidade diferente. Boa. Porcentagem de material que você coloca. Vamos fazer, então, um passo a passo aqui de como funcionaria. Primeiro, para uma impressão 3D, então, a gente precisa de um modelo gráfico, um modelo no computador. Sim. Qual o tipo de programa que pode se usar para isso? O que eu já usei, já baixei bastante, foi em STL, formato STL, .stl. Ele é que é convertido para essas... Se tiver outras, não é que não tem, é o que eu não conheço. Usa. Porque, igual eu falei, o técnico é o Paulo que está lá, eu aprendi tudo com o Paulo lá. Então, assim... E a partir disso... O que eu já editei para poder mandar para ele foi com o STL. Aí você pode editar pelo Blender, que é um aplicativo gratuito, que é um aplicativo 3D maravilhoso, muito top, muito bom. Não perde nada para os pagos. E você pode tanto baixar, tem locais que você consegue baixar gratuito, igual o Thingiverse, que você às vezes pode deixar no final lá no link que você fala, eu posso te passar alguns links. Eu acho que esse é um dos maiores, o Thingiverse, né? De modelos prontos para poder experimentar. Você acha de tudo lá. Eu indico, mesmo que você não tenha uma impressora ou não vá usar uma impressora, acesse e veja os modelos disponíveis. Sim. Porque para mim, que foi inclusive o que me motivou muito a fazer esse episódio, é a versatilidade que a gente tem, é o universo de possibilidades que se abre a partir da impressão 3D. Já a gente pode falar de negócios que se beneficiam disso e tudo mais. Mas assim, a gente consegue prototipar ideias, testar produtos, fazer prótese, algo que seria impensável para o civil, para a população, né? Estava retido às grandes indústrias até então. E tem uns materiais diferentes, igual, por exemplo, para fazer prótese de mão, você pode fazer ela com o PET, né? Igual ele não sei se o Iberê chegou a falar, mas ele fala no vídeo também da PET-E. Isso é muito interessante, que você pode, hoje em dia, fazer de modo reciclável, né? Aproveitar pode também fazer com a garrafa PET. PET. Porque o nome do filamento é o PET. PET-G, eu acho. Mas você pode fazer... linkei com... mas você pode fazer, sim, com a garrafa PET. Você puxa ele, uma engrenagenzinha, vai puxando ele devagarzinho, você corta ela e vem puxando, vai virando filamento. Dá para fazer também. Filamento. Reciclado dele, é um outro material. Tem um material flexível, igual, por exemplo, quando a gente faz com material rígido, você tem que ter as juntas para poder movimentar o dedo. E ele movimenta, porque você passa elásticos dentro dele, a hora que o cara, por exemplo, mexe a pontinha da mão, os dedos ou fecham ou abrem. Ai, que maravilhoso, Então, os elásticos dos dois lados. Imagina. Espetacular. Espetacular. E aí, ou você pode fazer assim, ou você pode imprimir num material mais flexível,
que se assemelha mais com a nossa pele. Ele segura as coisas um pouco mais e a hora que você vai fechar a mão, ele não precisa da junta, né? Ele não tem o encaixe ali de junta. Ele é só um pedaço um pouco mais fininho e ele dobra mais natural, Olha. como se fosse uma mão. Então, projeto, 2, material a ser impresso. Sim. Se você vai escolher um plástico mais resistente, menos resistente, mais resistente Tem- à temperatura, menos. Tem um que simula granito, que o pessoal às vezes faz Olha. peças que simulam granito. Tem uns que simulam madeira, que na verdade vem com madeira junto. E aí a hora que você acaba de imprimir, ele fica com estética de madeira. Ele é tipo misturado ali. Que interessante. Tem... Diga. Ah, eu levantei o dedo, mas ninguém me vê, né? Porque a gente tá no podcast. No online você levanta a mãozinha, quero falar, quero falar. Não, aqui vai falando, vamos que vamos. E a gente tem, né, pegando isso, Yuri, que você falou, o que tá acontecendo agora, né? O quê? Do projeto Marte. Ai, sim. Que Gente, é o link ainda, né? vai estar aqui embaixo também, é genial, conte. Mega projeto. Então, assim, vai simular, né, toda a estrutura, o Isso que eu se achei conhece, muito né, doideira. claro, sobre Marte, para as pessoas viverem lá dentro durante um ano. Pra poder E aí fazer já tem um 4, treino, né? exatamente. Pré-expedição pra Marte. E aí tem a textura da terra, tem a Uhum. textura né, das rochas, e é tudo 100% feito na impressora 3D. Então, É maravilhoso, tem um cara. ponto Isso, né? interessante. Fazer E o projeto é também. Marte Duna Alpha. Perfeito. Galera, um projeto da NASA realmente interessantíssimo, Sim. que vai simular aqui esse território marciano para começar a dar start nessa expedição, o que me deixou muito curioso. Então, porque hoje quando a gente fala de impressão 3D, a gente não vai estar falando só do plástico. Exatamente. Vou deixar um outro link Não. aqui embaixo também sobre impressão de carne vegetal em 3D. Esse eu ainda trouxe para falar também. Ele quero foi muito premeditado. Tem minha Diga, colinha diga, toda diga. aqui. Eu tenho minha colinha inteira aqui. Maravilhoso. Eu fiz o dever de casa. Então, hoje a gente vai falar também só sobre... Bom, para dar o exemplo, eu trouxe aqui alguns souvenirs que eu tenho de viagens. Que ele Esse vai primeiro- presentear os convidados. O quê? Que é isso, gente? Eu não ouvi isso, não. Eu gostei dessa, com certeza. tem Esse que- daqui primeiro foi de uma marca que eu conheci há algum tempo atrás, talvez uns 6 anos. Quando a gente começou a falar sobre essa popularização da impressão 3D, e que tinha o produto de impressão como um produto de venda. Então, eles fizeram essa linha de origamis, e era isso que eles vendiam lá. Hoje a gente pode falar, por exemplo, como já dei um spoiler, de fazer na impressão 3D um protótipo que depois vai ter outro material. Esse coelhinho, na época, gastava 8 horas para ser impresso. É muito tempo. E este ano, e numa cor só e tudo mais. Este ano, eu já comprei esses Nolux numa viagem para Buenos Aires, lá na feirinha de São Telmo, que já foi impresso em 2 horas. Então, a gente vê um avanço significativo nesse processo, né? Em cor e muito mais leve. Isso que eu ia falar. Esse é colorido. O primeiro origami é totalmente branco. Exatamente. Esse daqui, olha só. Ele tem o vermelho, e aí tem as suas variações. O branco, amarelo. O azul. Pensando num filamento para cada um, né? Exatamente. A Não, e qualidade olha, da impressão desse também tá bem melhor. e olha o detalhe das unhas. Das unhas, Gente, sim. pra quem não tá vendo, Pode vamos mostrar lá. naquela câmera ali, ó. Não, gente a pega minha e deixa- câmera é aquela Vai lá. lá, vai lá. Cada um na sua câmera, Cada um na me sua deixa. câmera, justo. Olha aqui, ó, dá um close aqui. Um close na gata. A unha, a garra do bichinho, olha só, é só na ponta. O nível de E precisão, aí, né? você tem que trocar... Bom, eu não sei qual foi a impressora, mas quando chega na impressão nesse nível e ela imprime na horizontal, quando chegar aqui, ele precisa trocar pro filamento branco. Que vai fazer Que aí faz uma a outra unha, estrutura. então assim, olha E que volta pro- complexo. E depois ele retoma. Muito, não, então, e é um azul. projeto É. complexo Muito que legal. eu comprei por R$40 e vendendo numa feirinha. Então, hoje 5 a gente... pessoas. Basicamente. E a gente acha que a impressão, assim, tipo assim, você mandou lá, ele vai imprimir, você tem que ter toda uma definição técnica, tipo assim, qual ponta do bico que você vai usar, a Aham. temperatura que você vai usar, a velocidade que aquela impressora consegue, porque você pode regular a velocidade, mas se a impressora não suporta, às vezes, ir muito rápido, ele pode deformar a peça.
a distância que você vai colocar, tipo assim... Não, esse aí mesmo, quando a A gente pessoa vê que define embaixo uma impressão, dele, ela é muito... começa, os fios ficam até meio soltos, e depois ele vai ganhando estrutura e vai ficando mais solidificado, assim. Eu mandei essa foto aqui agora há pouco pro Paulo, ele falou, velho, pra fazer um origami desse em 3D, a pessoa tem que entender demais de geometria, Não, que a impressora consegue imprimir sem deformar. Vou dar o crédito aqui, marca Ver. Eles fizeram, hoje tá até no Inhotim essa série, é uma série de origami e impressão 3D que fizeram coelhinho, Que fizeram top. um barco, fizeram um naviozinho, maravilhoso. Coelhinho Uma branco, né? outra finalidade que eu acho interessantíssimo é de você já fazer peças conectadas, né? Como neste internas. exemplo aqui do chaveiro, em que ele é impresso assim, e as peças dele já estão todas articuladas. É Tá muito certo. legal. É muito top. A articulação muito fica interna, legal. né? Sem precisar montar. E você não vê, né? O encaixe. Você não vê o encaixe. Você não. Ela já e é feito uma única peça, né? Sim, É muito legal. E só para falar mais uma vez sobre a popularização da tecnologia. Isso, um rapaz também, que eu conheci lá em Buenos Aires, que imprimia na sala da casa dele durante 1 hora enquanto a gente estava tomando uma cerveja, assim, sabe? A gente fala hoje de uma popularização da possibilidade de realizar projetos que antes estava só na mão de grandes indústrias, né? Sim. Eu tenho um áudio aqui da Liz. Beijo, Liz. Minha amiga Ourives. Eu acho tão chique. Inclusive, ó, usando Liz aqui hoje. É ela. E que antes, a gente acompanhou todo esse processo com a Liz. Tinha todo o processo de fundir o ouro, fazer o linguete, ir martelando, e que impossibilitava alguns projetos um pouco mais detalhados, né? Era muito difícil de se fazer. E que ela começando a brincar com impressão 3D, hoje faz de um tudo. Vamos deixar a Liz falar e logo em seguida a gente volta para falar de possibilidades de negócio. Oi, eu sou a Liz, sou Ourives e designer de joias e eu tenho minha própria marca há 5 anos, a Liz Joalheria. Eu comecei nessa jornada fazendo um curso de joalheria artesanal pela Escola Mineira de Joalheria de Nova Lima e logo depois eu já continuei os estudos através dos cursos de formação continuada do IFMG de Ouro Preto. E através desses cursos eu pude aprender com detalhe os processos necessários para a construção de uma joia. Desde a concepção do desenho, né, de maneira que fosse compatível com a produção, passando pela preparação dos materiais até o produto final, né? Ainda dentro do IF, eu tive a oportunidade de escutar uma palestra do Jonas Fitz, que é um dos pioneiros da joalheria 3D no país, e a partir daí eu comecei a mudar a maneira como eu via meu trabalho. Fiz o curso do próprio Jonas, onde eu comecei a aprender a modelagem 3D através do software Rhinoceros. Depois de 1 ano de estudos, mais ou menos, eu investi numa impressora 3D, que hoje em dia é algo acessível, né? Tendo modelos aí que tem o mesmo valor que um celular. E eu posso dizer que a minha jornada até agora no mundo da joalheria se divide em 2 momentos. O antes e o depois da impressão 3D. E para mim, uma das principais mudanças foi a possibilidade de criar peças que antes eu nem sonhava em conseguir produzir tão cedo, assim. Peças de alto grau de complexidade, que um Ourives com 20 anos de experiência levaria aí uns 5 dias para finalizar, né? Eu parei de dizer não para as ideias dos clientes, para as referências que eles traziam, porque eu não conseguiria fazer, né? Exigiam técnicas avançadas que eu não conseguiria dar conta, e eu parei de dizer esses nãos. A possibilidade criativa que o 3D abre é uma dos grandes trunfos, assim. Técnicas de cravação, difíceis e demoradas, como o pavê, por exemplo, se tornou simples, rápida de ser executada, né? Eu consegui fazer no 3D sem nunca ter feito à mão antes, pois eu ainda não tinha adquirido essa habilidade na bancada, não tinha treinado ainda, né? E cravação de pedras é um dos processos mais complicados dentro da ourivesaria. E o 3D simplesmente tornou possível, rápido. Lembro da emoção que eu fiquei assim no dia que eu fiz o meu primeiro anel pavê, 20 pedras, né, que tomaram 15 minutos para cravar. Assim. Para além das pedras também, anéis grandes como os chevaliers, que demandam um tempo bom de banca, dependendo da experiência do Ourives, né? Eu fiz o meu primeiro chevalier em um dos cursos e eu demorei 3 aulas para terminar. E um dos primeiros desenhos que eu desenhei foi exatamente um chevalier para a minha primeira coleção e produzir de maneira rápida ali foi incrível e hoje é um dos designs que eu mais gosto de fazer e faço muito, enfim. Eu acredito que ser Ourives hoje e não ter como aliada a impressão 3D
é de alguma maneira ficar para trás no que está acontecendo no mundo, é perder as possibilidades de crescer mesmo, assim. Muito se fala de que o 3D veio para ofuscar a joalheria artesanal, né, para substituir a joalheria artesanal, e eu vejo que é muito pelo contrário. Na verdade, ele veio para ajudar. A parte manual, ela nunca vai deixar de existir. Qualquer joia precisa passar pelo processo manual para ser finalizada. Além do mais, quando você projeta uma joia, quando você vai para o 3D, você precisa ter noção de como criar uma joia. Você precisa saber produzir uma joia. Tem muitos designers que vão ali, desenham sem entender como que é o processo da produção artesanal e fazem desenhos totalmente incompatíveis com a realidade, onde chega ali na hora do vamos ver, né? Não funciona, não dá certo. Então, entender o processo, a parte artesanal, a parte manual, ela é extremamente importante e ela nunca vai ser substituída, né? Assim como um maçarico, um alargador de alianças, um motor de chicote, uma serra, um martelo, a impressora 3D é mais uma ferramenta dentro da oficina de um ourives que existe para melhorar, para facilitar o trabalho, para aperfeiçoar ainda mais a joia final. E é isso, eu gostaria de agradecer ao Rô pelo convite de participar do Frita comigo. Um abraço. Tem duas coisas que a Liz falou que me pegam muito. Porque a Liz é uma ourives, uma pequena produtora, e que hoje pode contar com essa possibilidade tecnológica. Como ela disse, e você já tinha inteirado antes, Paulo, acessível ao preço de um celular. Então, a gente está falando de um equipamento bem possível de se ter, né? Ela fala sobre parei de dizer não para alguns orçamentos, e isso eu acho interessantíssimo. E num outro sobre o dilema, se isso tornaria ela menos ourives por estar fazendo na impressão 3D. Como que vocês veem isso? Conta pra gente. Eu acho interessante porque ela falou que usa o Rhinoceros. O Rhinoceros, ele é um aplicativo de modelagem 3D que você consegue modelar com algoritmos. Ele é muito utilizado na arquitetura também, na engenharia, para poder criar estruturas onde ele faz o cálculo. Por exemplo, vamos supor que você quer fazer, sabe aquele estádio de futebol, o Ninho de Pássaro? Sim. Que ele tem uma estrutura toda emaranhada em volta e ela fica em pé. Aquilo ali ninguém fez na mão. Você utiliza um algoritmo que vai fazer o cálculo e vai fazer os desenhos em 3D, e geralmente é o Rhinoceros que utiliza. Então, o que você está chamando de algoritmo é que você não vai fazer o desenho puxando fio a fio. Não, você joga o cálculo e ele projeta o desenho. Sim. Tem um plugin que chama Grasshopper. Ah. Não sei se é só ele ou se o pessoal utiliza. Eu sei que utiliza ele muito. Que você cria algoritmos conectando. Você tem uns blocos que você conecta. Você não precisa digitar o código. Você faz as conexões entre as variáveis, entre as condições, entre as funções e tudo mais. E aí você pede para ele gerar um modelo 3D através desse algoritmo que você criou. Né? Na arquitetura, a gente chama de arquitetura generativa, que é onde que o algoritmo vai gerar para você aquele modelo 3D e aquela modelagem. Generativa do mesmo lugar que a gente fala de inteligência artificial. Generativa, entendi. Que ele gera através do computador que está gerando. Então, assim, não sei se ela utiliza dessa forma, mas provavelmente para estar utilizando o Rhinoceros, porque o Blender, igual eu tinha falado, ele é de modelagem crua. Você vai lá e vai desenhando os pontos, vai conectando e vai transformando no modelo. Você tem o Brush Z também, ZBrush, que você modela como se estivesse modelando à mão. Você joga uma massa lá, aí você vai esculpindo ele e conectando. Esse do Rhinoceros, ele é muito famoso por criar o modelo 3D, de qualquer forma, por algoritmos. Você cria uma sequência lógica, que ele vai pegar aquela sequência e gerar um modelo. Então, não sei se é o caso dela, mas provavelmente deve ser. Se ela tivesse que eu até perguntaria. E também, Liz, gostaria de ter você aqui. A Liz tá morando no Ceará, gente. Ela tá muito distante. Qual que é o tipo de impressora que ela usa para fazer? Ela faz que tipo de peça? De metal? Ela faz o molde e depois... Isso aqui que eu tô usando hoje é um Liz, por exemplo. Ela primeiro, eu mando a ideia, ela imprime ele em 3D, aí eu fui lá, experimentei e vi que tava tudo certo. Tá. A partir disso, ela cria o molde e no molde ela despeja metal. Ela faz a fundição. Muito exatamente. Top. E aí, dá pra ver até os skins aqui dentro, né? Com isso, ela ganha a possibilidade de produzir serialmente, o resto ela vende do molde. Exatamente. Ela vai dar esse acabamento.
E aí, tipo assim, provavelmente, tô Nunca tinha falando. reparado, realmente tem os risquinhos da Tem. impressão 3D. Tem lá aqui. dentro, ficou bonitinho. Mas todo o trabalho que ela faz, já até aproveitando o gancho que você perguntou sobre o uso de ferramenta, eu acho que é muito válido, porque ela pode criar peças que, igual ela mesma falou, por conta própria ela não conseguiria, ou já está pegando mais clientes, Justo. e com uma velocidade muito maior, que é vantagem para o cliente. O cliente vai ficar esperando, às vezes, 2 meses, ele quer, às vezes, o negócio na semana que vem. Imediatismo que você falou mais Exato. cedo, né? E aí eu vou trazer aqui, né, pegando até o que a Liz falou, beijo Liz. Beijo, Liz, vai. Porque é o seguinte, vai substituir, a impressão 3D vai substituir o artesão? E aí? Isso é o novo formato de artesão. É. A gente só está modernizando. Boa visão. A Concordo. gente só está modernizando. Os Entregando outra tempos ferramenta, né? mudam. Você mudou só a ferramenta. Voltando Não até descarta. pro caso da Liz, você vai poder me ajudar aqui. Falando de pequeno, a gente tem que falar de escala, a gente tem que falar da Com possibilidade de pegar orçamento. certeza. Então, Sim. não precisa se debruçar 2, 3 dias em cima de uma peça. Ela vai conseguir realizar aquela peça em meio-dia e realizar alguma outra no outro meio-dia, né? E E ela eu a- ganha... Desculpa, Não, Yuri. pode falar. E ela ganha com isso tempo de sobrevivência, porque o pequeno negócio, e aí puxando um pouco Por mais, favor. né, a brasa para minha sardinha, o pequeno negócio, ele não ganha dinheiro. Ele sobrevive com o dinheiro que ele ganha. E aí, quando ele tem essa dimensão de conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro e ainda sobrou tempo, cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque ele consegue perceber que ele não precisa trabalhar de forma brutal, deixando a família, deixando o lazer, as festas, tudo. Ele pode agora trabalhar, ganhar dinheiro e ainda assim ser uma pessoa sociável, né? Considerando aí as datas comemorativas, Maravilhoso, enfim. maravilhoso. A gente Então, tá assim, falando não isso- só na possibilidade de produzir mais, mas de produzir mais, de produzir melhor e ter mais tempo de qualidade. Qualidade, porque nem tudo é dinheiro. Nem só para o pequeno empresário, ele precisa certeza. disso. Eu atendi joalheria, e falando agora, né, fazendo Vai um lá. outro paralelo, eu atendi joalheria lá no Rincão de Minas Gerais, divisa com Goiás, com Goiânia, né, ali. Uhum. E aí o que acontece? O empresário fala assim, cara, eu tô sendo assaltado muitas vezes. O que eu faço? Consultoria generalista. Fui lá, não para falar de ouro, porque eu não entendo disso. Uhum. Fui para fazer um redesign da empresa dele. Primeira coisa que eu falei, então tira todas as joias daqui. Ele falou, mas eu não entendi. Eu falei, tira todas as joias daqui. Por quê? Tira e coloca a televisão. Bom Compra um ponto. tablet. Você vai tirar fotos, mudou a ferramenta. Percebe? Você consegue Sim. trazer uma nova pegada. E nesse caso, por exemplo, ele poderia também ter os modelos impressos em impressão 3D, que valem Sim. muito menos, e deixar para Exatamente. experimentar. Deixar pra pessoa experimentar. Nesse, te Exatamente. pergunto, nesse seu trajeto até hoje, você já atendeu negócios que já usam ou que poderiam se beneficiar disso? Como você vê? A galera ainda está muito atrás, não pensa. É uma realidade muito distante. Ainda. Eu acho que essa frase representa a resposta do que você está me pedindo. Diga. A realidade é distante, no sentido de conhecimento. Financeiramente, você pode comprar. O Entendi. empresário pode comprar. Bom ponto. Ele não tem conhecimento do que fazer com aquilo. É. Esses dias eu estava tendo uma conversa acerca de onde queremos chegar, e aí a pessoa falou, não, mas você pode ir para lá. Eu falei, presta atenção. Se eu te dou um helicóptero agora, você consegue atravessar esse rio? Não. Você não sabe pilotar. Você não sabe a ferramenta que você tem na mão. Então não adianta ter uma ferramenta da qual você não sabe usar. E aí a gente pega, e aí como professor, né, há muito tempo, eu tenho uma crítica muito forte com a base de ensino que a gente tem. Justo. Porque a gente não aprende, a gente aprende a ser empregado, e não dos bons. Sim. A gente só aprende a ser empregado, ponto. Ninguém aprende a ser empresário. Hoje isso está mudando, mas ainda é muito incipiente. Então, assim, E falta... dá para linkar nisso também a educação digital, que a gente tem muito pouca, né? Claro, falta. E aí, falta isso para o empresário. Alguém que fale, olha, hoje a gente vai falar de impressão 3D e como usar no seu negócio. Isso é um problema. Eu tenho um caso de uma consultoria que eu fui prestar para um artesão de oficina de madeira e faz umas peças belíssimas. E que aí a gente chegou lá e era uma consultoria de inovação, digitalização e tererê tarará. E aí entra num dos tópicos que talvez seja uma das tecnologias mais práticas para esse negócio de produtos, que é a impressão 3D. E ele falando que para ele não fazia sentido, porque era justamente madeira, tererê tarará. E aí a gente foi aplicar a impressão 3D nas ferramentas que ele usava. Por exemplo, ele precisava de um gancho muito específico para poder desbitolar nananã. Fizemos a impressão 3D.
Um outro que ele precisava, ele falava que a mão dele, até de qualidade mesmo, mesmo usando luva, ficava muito desgastada, porque é muita lixa. A gente fez umas peças de impressão 3D que ele apoiava a lixa e apoiava a mão em cima dessa peça, que tinha uma ergonomia muito melhor, porque ele ia trabalhar horas seguidas, né, com isso. Muito mais personalizado. E aí, para finalizar o ponto, ele não precisou comprar uma máquina de impressão 3D para isso, porque recorreu ao LabFaz, que a gente tem aqui em Belo Horizonte e que tem em tantos outros lugares, que você consegue alugar a hora desse espaço e usa as máquinas que tem lá. Então, a gente fala de uma possibilidade de popularização ainda maior. Se a gente fala, se você não vai usar diretamente no seu serviço, se não é, no seu produto, se não é algo que vai ser recorrente, você pode usar pontualmente, alugando um equipamento desse. Fica caro, né? Hã? O investimento não fica caro. O investimento não fica caro. E o ganho que você tem imediato com isso. Outro exemplo, se você não vai usar diretamente na sua venda, você quer só fazer um modelo, você tem uma ideia, quer fazer um teste, vai lá, aluga a hora, faz o teste. Isso deu certo, isso deu errado. Nossa, na minha cabeça o encaixe não era muito bem esse. Massa, olha o tempo que você economizou e material, porque às vezes o material que você vai usar também é muito caro. Sei que você está falando, tem aqueles programas americanos que o pessoal faz reforma de carro, e teve um que eu assisti uma vez, isso já tem tempo já, isso não é atual, né? Os Estados Unidos, para consumo e para tecnologia, eles estão lá na frente, não tem como falar. E aí o rapaz, tipo assim, não vou falar que é um cara novo, né? Não vou falar que é velho também, não. Mas assim... Se você falar 45 anos, sou eu, tá? Cuidado com o que você vai falar. 45 anos. Vamos dizer um novo experiente. Vamos falar que ele tem 45 anos. Ótimo. Um jovem senhor. Vou falar, nem novo, nem velho. E aí, o que acontece? O rapaz da mecânica, eles têm uma cabine específica para criar peças de carro, já no tamanho correto, para poder fazer peças grandes de fundição, né? Ele faz impressão em metal. E a impressão em metal, diferente dessa de plástico, ela não vem com estrutura interna, ela é maciça. Uhum. E aí o rapaz colocava dentro... Primeiro, ele tinha, dentro da mesma máquina, não sei se ele é que construiu ela dessa forma, mas ele tem um scanner 3D, a laser, né? O iPhone hoje faz um scanner 3D, mas o a laser ele vem bem detalhadinho. Depois ele pegava, por exemplo, a peça quebrada que estava no carro, colocava lá dentro e escaneava. Uhum. Aí no modelador 3D, o mesmo cara juntou as duas peças e fez uma peça inteiriça em 3D. E aí ele mandou imprimir ela em metal e substituiu certinho. O negócio encaixou melhor do que a peça original. Que incrível, velho! O cara precisa de personalizar uma peça para carro, alguma coisa, ele não precisa mandar numa funilaria, não precisa mandar numa fundição. O cara vai lá, tipo assim... O ganho de autonomia para esse profissional é muito grande. Se não acha a peça, ele faz. Se vai demorar a entrega, ele vai lá e produz. Eu acho que talvez a grande palavra que você vai falar de impressão 3D seja realmente autonomia, né? Autonomia para testar, para experimentar, para fazer melhor e diferente daquilo que você tem feito no seu negócio. Uma rodada final aqui. Acho que cada um podia levantar um case, um experimento que a gente já viu por aí, para a gente poder mostrar a aplicação para além do plástico, de um boneco. Só para deixar aqui uma referência final ainda dentro disso. Tem um perfil que eu sigo no Instagram que eu estou atualmente viciado, que chama Benoît, que é de um francês que imprime pokémons em 3D. Os 150 pokémons original, gente, é viciante. É viciante ver os pessoal imprimir esses bonecos. Ele imprimiu um Charizard com pescoço articulado, gente, eu fiquei alucinado. Bom, mas não, eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser ver o perfil dele também, se viciar junto comigo, mas eu vou levantar a bola dos alimentos impressos em 3D, porque eu acho que isso tem uma aplicação futura incrível. Primeiro, sobre carnes vegetais, porque uma vez que não é a carne tirada de um bicho, você precisa só de uma mistura vegetal para aquilo. Você consegue imprimir o que você quiser, na proporção que você quiser, mas eu vou dar uma explodida aqui no assunto, porque a gente já fala, inclusive, de carnes animais, não de animais vivos, porque são carnes produzidas com células-tronco. Então, a gente vai criar uma massa de carne que vai sendo reproduzida em escala, não é de um animal vivo, entre muitas aspas, e a partir disso você pode imprimir, né? Porque a gente já falou lá no início do episódio, a impressão 3D, a gente vê ela mais impressa em plástico, mas a gente está falando de impressão de uma forma geral, né? Vocês têm algum exemplo esquisito, curioso para trazer pra gente? Como é que é?
Rio? Por quê? Pode puxar. O dele acho que vai ser mais esquisito do que os que eu vou trazer, mas esse do órgão eu achei. Você pode falar só o do órgão. Eu contei o que você falou em off, esse. por favor. Gente, vai ficar esquisito falando isso em voz alta, mas Vamos lá. Eu tenho um primo que ele trabalha na Universidade Federal. Eu amo que já começa a dar todas as carteiradas. Ele tá respaldado pela lei. Respaldado pela lei. Mas ele fabrica órgãos. Pam, pam, pam. E é isso, sabe? Não, que é isso não. Como é que é isso? Conta pra gente. Gente, ele fabrica órgãos, é exatamente a mesma pegada. Um órgão que seria tem. transplantado por uma Seria pessoa. na verdade, ainda é incipiente também. A impressora 3D, eles, né, fazem a produção de pequenos órgãos. Para poder testar, ainda é coisa muito pequena. Caramba, eu fiquei não é imaginando os mini nada coraçãozinhos. Um mini rinzinho. Então assim, é para poder testar, ver quanto... Aí tem várias implicações, né? Quanto tempo dura, né? Se dura a partir de quê? De qual célula que vai ser criada. Se o organismo vai aceitar ou não. Então assim, tem uma série de coisas, então ainda é muito incipiente. Mas olha que interessante a possibilidade de uma pessoa não ter que esperar um coração vir lá de não sei aonde. Exato. Antigamente, aí é muito interessante pensar, vamos transplantar um coração. Nunca isso vai acontecer. Hoje você fala, olha, transplante de coração, tem fila. Uhum. E aí agora você pensa, eu posso imprimir um coração. Não, nunca, jamais. Não, como nunca, que jamais. Isso? E aí a gente, tá vendo? São as ferramentas que a gente tem que permite a gente evoluir a partir de um ponto ético, óbvio. Mas imagina, também voltando na palavra começa autonomia. A realmente fritar comigo, porque eu fico imaginando... Porque, tipo assim, eu sei que eles estão fazendo algumas... com inteligência artificial e parte mecanizada, fazendo pessoas voltarem a andar, né? Com chips e com... Aí eu fico imaginando, tipo assim, não reproduzir só... Eu não tô pensando em biônico, não, mas não reproduzir só o que a gente tem. Mas reproduzir uma peça, por exemplo, um coração... Mas, tipo, um coração melhorado. Muito melhor do que o que a gente tem, entendeu? Tipo, a gente começar a se evoluir e sempre fazer impressão de DNA. Vai falar que é loucura? Não é frita comigo? Tipo assim... Não, bora lá. É a lagartixa do momento, né? Você se regenera a partir de um... Não, eu tava pensando, é a fórmula da vida eterna. Começou a regenera a partir você não disso. só troca pode como criar bota um super melhor. pessoas, não com peças biônicas de metal, mas eu falo um coração que seja transgênico, mas criado em impressão. Ele vai ser aceito pelo corpo, porque a pessoa vai manipular o que tá ali, mas... Talvez, inclusive, se a gente começa a falar isso lá na super frente, coração, que assim que a criança nasce, já se guarda a célula-tronco do cordão de umbilical, embrião. e a partir disso ele tem essa possibilidade de imprimir qualquer órgão ao longo de uma vida. Imprimir uma criança. Dele mesmo. Dele mesmo! Mas qual a possibilidade, às vezes, de fazer uma fecundação de um óvulo com espermatozoide in vitro e fazer embriões, pegar uma célula e começar a criar fetos por impressão? Ai, Yuri 3D. do céu, menino, que desespero. Imagina. Eu tô passada, chocada. Falar de construir casa. Black Mirror. Fazer impressão de pessoas? Black Mirror veio aí demais. Total. Não, quando Uma você carne. soltou isso a primeira vez em off, eu até gelei. Eu falei, meu Deus, imagina, Black Mirror veio muito aí. Não, o cara é carioca, fala que imprime órgão, pronto. Tô queimado, já era. Nossa, já era. Da onde que tá vindo, né? Frita comigo, pronto. Aqui, muito. fritamos. Meu Deus, Jesus. Fiquei pensando agora que se a gente também, ainda dentro do ramo de alimentos, a gente pode fazer impressão de superalimentos que vão ser turbinados em vitaminas, em proteínas, em aminoácidos. E fiquei pensando até numa aplicação que talvez massa disso, talvez seja aí que a gente consiga popularização de nutrição para as pessoas. Que a gente fala de uma distribuição de alimentos para a população de baixa renda. Mais nutritivo, né? Mais barato, mais nutritivo. Nossa, o caminho é longo. Vamos finalizar aqui com indústria civil. Vamos falar um pouco da aplicação. Puxa aí, Paulo, você trouxe pra gente. Lá, eu trouxe o seguinte, que já, assim, eu acho que a impressão 3D para órgãos ou para carnes, enfim, para tecidos, já é algo mega surpreendente. E a gente está falando, igual você trouxe agora, a questão, né, de entregar nutrientes a quem precisa. E agora a gente pode falar exatamente disso, da moradia, porque as casas impressas em 3D já existem. E são muito já mais é uma rápidas. realidade. São mega rápidas em relação a uma casa. Ainda não se tem dados concretos se elas sobreviveriam a um furacão, a uma enchente. Vai boiar?
vai resistir, né? Ou vai se descolar e vai sair voando? Porque ela é mais leve, necessariamente. E aí você imagina que ela também tem limitação de altura. Porque você não isso eu já vi consegue mesmo. colocar ela em Até patamares porque muito grandes. Imagina né? a escala de uma máquina 3D para imprimir uma casa. É literalmente o tamanho do Sim. piso inteiro. Ela tem que ser maior, né? Exatamente. E aí você imagina imprimir a casa 3D do seu vizinho. Porque ela vai entrar, como diz, na porta da sua garagem. Exatamente. Então, assim, existem ainda muitos desafios para impressão 3D de moradias, mas a gente está sempre pensando com a nossa régua, medindo com a nossa régua. Sim. Então, a gente quer, assim, ou uma classe média, ou para quem já tem grana para poder bancar. Pensa em casa popular. Você faz uma impressão em série e transporta. Vai mais, pensa em barraco. A galera que todo ano com as chuvas perde tudo que tem porque os madeirite, Sim. a lona, foi barranco abaixo. Isso aí eu posso até, como arquiteto, acho que eu tenho propriedade para poder Um pouquinho, falar. pode Pô, dizer. E assim, o que a gente tem de impressão 3D hoje, para construção, eu acho que está no início, vamos dizer assim, Sim. né? Toda elas, tá? Toda elas, porque a gente tem ali, por exemplo, a parte do acabamento, a gente tem a parte da cobertura, a gente tem a parte da estrutura e a gente tem a parte você tem parte elétrica, parte hidráulica, esgoto. Que isso ainda não se imprime. Isso ainda não se imprime e a gente tem o problema de você leva uma tecnologia dessa toda para lá para construir e depois você volta lá para aquela construção artesanal do pedreiro, cortando a peça ali para poder encaixar, ou tipo cortando o cano com a mão e tendo que cortar a parede para poder botar o cano lá dentro. Mas assim, eu tô botando como se fosse uma dificuldade, porque eu acho que isso tem uma facilidade de ser superada no ponto em que você já planeja tudo antes e ele já faz a casa até acabada para você na impressão. Não é difícil assim. Você não é acha que está muito impossível. distante disso? Eu acho que só tá distante porque tem pessoas que não querem. Não tô falando que tem alguém conspirando contra, não. Eu falo assim, porque não chegou alguém para falar assim, vamos fazer o negócio... Esse mercado não tá pronto ainda. Não tá pronto. Até porque a gente tem, na construção civil, a gente tem a fabricação de materiais que se comportam como outros. Por exemplo, a gente tem a produção artificial Isso é uma coisa meio louca que eu nem vou saber explicar direito, mas é tipo assim, você tem materiais que se comportam de outra maneira. Você tem a produção, isso aí eu fiquei sabendo há pouco tempo, de estudo que as pessoas estão fazendo, por exemplo, que você cria uma madeira que se comporta como o metal. Que quando, por exemplo, bate uma chuva, ele não vai apodrecer, ele não vai inchar, ele não precisa de tratamento, ele sabe se comportar, ele é inteligente, é um material inteligente. Ele sabe se comportar contra uma chuva. O concreto, por exemplo, a gente coloca o concreto armado, por quê? Porque o concreto ele é bom para compressão. Ele é muito resistente à compressão. O metal também, só que ele é caro, mas quando você joga o metal lá dentro, ele é bom para compressão e para tração. Se você tiver que botar um esforço em cima de uma viga, ele vai amassar para baixo. Só que tem pessoas que estão produzindo concreto que ele se comporta como metal, mas ele é concreto. Tem pessoas que colocam lascas de metal por dentro, que é uma coisa mais simples, mas você produz um material artificialmente inteligente que consegue se moldar e se manipular dependendo. Então... O tecido, às vezes, que é estrutural. Então, para uma impressora 3D, pensa que doideira, igual você falou. A gente pode trazer isso para uma moradia popular, de qualidade, mas a gente pode trazer isso, às vezes, para a prática nossa, do dia a dia, quando você produz uma casa que já vem planejado no 3D, onde que vai passar a elétrica, a hidráulica, o esgoto, e aí ele já pode, por exemplo, cortar, fazer a terraplanagem, começar a imprimir a fundação, aí depois ele vem, que a gente tem aqui, imprimindo várias cores diferentes e vários tipos de estrutura diferente, aí ele vem, imprime a fundação, imprime a laje, imprime as paredes já com espaço de passar a hidráulica e a elétrica, aí igual a gente tem aquele dinossaurinho seu que mexe, você não precisa ter, por exemplo, uma coisa fixa. Você pode ter, por exemplo, na hora que ele está imprimindo o espaço de passar a tubulação, ele pode imprimir uma mangueira interna que, se você quiser, você puxa lá de dentro para dar manutenção. E é elétrica, entendeu? E, tipo assim, você pode imprimir materiais que são resistentes. Porque tem pessoas que podem criticar isso, de virar e falar assim, mas aí você está padronizando a construção civil como se todo lugar pudesse receber o mesmo tipo de construção. Se eu for produzir, por exemplo, uma construção para o sul do país, que tem um tipo de clima, ou for produzir para o norte,
que é muito mais úmido, muito mais quente. Ou para o deserto, tem que ser materiais diferentes. Mas isso não impede de você utilizar justo. materiais diferentes para imprimir com a impressora 3D. Sim. Você tem agilidade, você tem uma especificação muito maior, porque aí o projeto vai valer muito mais. A pessoa vai projetar o negócio muito mais exato, vai imprimir muito mais certinho. Você tem agilidade, você reduz... E com o tempo, redução de custo também. Redução de custo e a redução de resíduos e de emissão de gás. Porque, por Ótimo exemplo, ponto. você vai fazer uma produção de construção civil. Todo o material que leva, olha o caminhão que tem que levar para lá. Para produzir um cimento, por exemplo, ele é extremamente tóxico, entendeu? Ele é extremamente poluente para a produção de um cimento. Você vai... Quando você constrói faz uma construção qualquer que seja, em média, a porcentagem de desperdício é de 30%. Uou. Então, você imagina que você constrói um prédio absurdo, grande. Aquilo ali, você adiciona 30%, é o que foi jogado fora de desperdício de material, que você não teria com a impressão 3D. Eu fiquei pensando um pouco nessa linha também dos super materiais e É tal. muito top. Que talvez, não de levar a estrutura, montar a estrutura e imprimir a casa inteira, mas de imprimir chapas, placas em um outro ambiente com muito menos desperdício e depois levar para esses lugares, fazer uma fundição e montar a partir daquilo. Mas por que você não pode, às vezes, fazer igual uma montadora de carro? Você produz as peças ali e ela já vai encaixando onde ela É isso que eu imaginei. precisa. Sim. Ou ela imprime tudo de uma vez. Igual você falou, já é a realidade, o pessoal já está imprimindo, já tem casas que são feitas dessa forma. Só precisa dar passos para acabar de aprimorar. Não acho que não vai acontecer, sabe? Eu acho que vai acontecer e, tipo, vai substituir empregos, vai substituir pessoas, provavelmente, mas vai reduzir o erro e vai melhorar a produção? Eu acho que com certeza. Se os carros hoje em dia são todos produzidos por robôs, né? Por que uma casa, que é uma coisa que... A gente está a quantos andares de altura aqui, tipo... Sim. Confiando no engenheiro que fez o cálculo A para gente colocar... precisa mais de uma casa do que de um carro. Muito mais de uma casa do que de um carro, com Inclusive, certeza. A gente precisa mais de espaço para produzir casas em 3D do que espaço para criar boi. Com certeza. Por exemplo. Com Nossa, certeza. inclusive uma solução Com urbana certeza. e populacional muito mais interessante. Eu fiquei muito impressionado com essa ideia dos supermateriais, porque a gente consegue resolver, construir o que você falou, que talvez seria uma crítica, que a padronização das construções. Eu acho que a gente vai numa outra linha. A gente ganha a possibilidade justamente da variação. Da variação. De pensar uma estrutura, um tipo de estrutura com um tipo de material para um local mais úmido, para um local mais seco, Sim. que possibilite qualidade de vida para A quem gente mora ali. ganha possibilidades, não perde. Exato, exato. Porque na construção, a gente tem um problema muito grande, que é a questão de padronizar, sabe? E a gente, na construção civil, tenta lutar muito contra isso, porque tem locais que você precisa de mais ventilação, tem locais que você precisa ser mais arejado, tem locais que você precisa de manter mais a temperatura lá dentro. Mas a impressão 3D não padroniza. Ela só executa. Exato. O projeto é que vai mandar, entendeu? E, olha para você ver, a gente pode juntar duas coisas. Por que o arquiteto não pode só ser criativo na construção? Manda para uma... Falei do algoritmo do rinoceros, né? Do rino. Uma inteligência artificial que vai pegar esse projeto, adaptar ele todo para aquele local, com material, especificação, aberturas de janela, espessura de parede, e o projeto já sai pronto para impressão. Você já sabe a quantidade de cada coisa que você leva e pum, põe lá. Vai mudar um setor inteiro. Vai mudar um setor que precisa, porque a construção civil é o setor de tecnologia mais atrasado do mundo. É o setor mais atrasado. É mesmo. E digo mais, eu hablo mesmo. Aí eu acho que reduz um pouco, sabe? Se a tecnologia vier, com essa impressão 3D, e juntando com as outras, né? Igual a gente já falou no podcast anterior, da inteligência artificial, como que ele pode ajudar a gerir a impressão, como ele pode ajudar, né, A gente torna o melhorar processo a mais criação. inteligente, né? processo No mais sentido inteligente. de mais bem aproveitado, É. mais rápido, com menos Parte custo. técnica eu acho que ficaria toda para a máquina, né? Tanto a execução quanto a projeção técnica. O ser humano ficaria só na criatividade. Então, mais uma vez, como falamos em tantos episódios, a gente vai ter que começar a cuidar das pessoas que não vão ter mais espaço nesse mercado de trabalho, né? Porque não só a gente está trazendo o setor aí de construção civil, mas de todos os debates que a gente levantou até hoje no podcast, quando a gente fala de um avanço tecnológico muito grande, a gente também fala de uma galera que vai ficar
vai perder sua função profissional hoje e que não está sendo instruída digitalmente para conseguir uma nova colocação, né? Bom, adoraria continuar elucubrando futuros possíveis, imagináveis, desejáveis e outros catastróficos com vocês aqui hoje. Mas, vamos finalizar dando credenciais, onde o pessoal encontra vocês, sobre o que mais vocês falam por aí. Começando por você, Yuri. Vai lá. Vocês podem me encontrar pelo meu canal no YouTube, começar por ele agora. O Cortex eu falo sobre tecnologia em geral e a minha intenção é popularizar a tecnologia, até aproveitar pelo que a gente está falando aqui hoje, trazer um pouco a tecnologia para o uso do dia a dia, na prática, com uma questão de entretenimento, né? E é bem didático, tá? Consumo E é bem conteúdo e didático. posso dizer. Tá conseguindo Algumas polêmicas fazer também isso, eu tento levar para lá pra um gente... clickbait ou outro, uma Sempre vai ter. coisinha. Pra chamar público e audiência. E Sim. tu, Paulo, conta pra gente onde o povo te acha, o que eles veem nesses canais. Me encontram em todas as redes com a maneira mais simples, né? Paulo Mariottini. Paulo Mariottini, Com com dois dois T's. T's. Mariottini. Mariottini, então fica fácil me encontrar. Então eu levo sempre insights, então todas as mídias são para gerar insights, Boa. fugir daquela ideia de dicas. Dica é quando você leva mastigado. E eu gero insights para que a pessoa tenha a sua própria dica. Ela consiga chegar no seu próprio resultado dentro do seu próprio segmento. Dentro Então, de marketing, vendas. Exatamente. Vendas, marketing e negociação, que é, Eu acho que isso é assim, cabuloso uma mesmo, nova viu? pegada, até porque eu participo atualmente do meeting de negociação. Isso daqui funciona mais do que 5G, 6G. Uma mesa de negociação internacional, para ver quem negocia melhor. É muito interessante. Chique, você não tinha me contado isso não, menina. Tá com novidade fico com aí. vergonha. Até parece. Fico vergonha. E pra quem quiser continuar papeando comigo, RO S2 Marketing, Marketing MKT, a abreviação. Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, YouTube, essa parafernália toda aí. Me mandaram inbox perguntando, Rô, aonde que marca o podcast? Não tem perfil ainda pra podcast, gente. Pelo amor de Deus, eu não quero mais um perfil na minha vida. Vamos marcando o S2 Marketing aí e a gente vê como é que o projeto caminha. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um beijo e até o próximo papo. Tchau! Tchauzinho, galera. Valeu!